Web TV Redentor, transmitindo via internet. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, o tempo da Páscoa é o tempo que nos projeta para aquilo que nós queremos viver, ser, que somos chamados a viver, que é viver como pessoas pascais, que fazem a experiência da ressurreição, que não desanimam com as dificuldades, com os problemas da vida, nem da história, mas estão sempre experimentando com Cristo e em Cristo têm uma nova vida, ressuscitam. Nós todos passamos da morte para a vida, tanto pela nossa vida de conversão, como também pelos passos que nós vamos dando até chegarmos o dia em que nós passaremos para a Páscoa definitiva. Com Cristo nós ressuscitamos e ao mesmo tempo somos pessoas de esperança, caríssimos irmãos e irmãs, pessoas que dão sinais de que a nossa esperança é fundamentada em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje, presente no meio de nós. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Terceiro domingo da Páscoa, nessa nossa caminhada pascal, em que nós, aqui no Brasil, estamos vivenciando a 50ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Já estamos reunidos em Aparecida. Você tem seguido aquilo que são nossas discussões, né, em Aparecida, ao mesmo tempo a nossa reflexão, a nossa oração, a celebração da missa, e que nos ajuda também a ver esse documento que queremos meditar como consequência do Sínodo dos Bispos e também do documento do Papa sobre a Palavra de Deus e a missão da Igreja, e nós enquanto ministros, né, e servidores da Palavra de Deus nessa nossa sociedade. Queremos também, de maneira muito especial, rezar na intenção do Ministério Petrino, Ministério do Papa Bento XVI. No último dia 19, na quinta-feira, e depois, na próxima terça-feira, dia 24, está completando 7 anos. 7 anos da sua eleição, dia 19, 7 anos do seu início de ministério, dia 24. Portanto, o tempo da nossa unidade também, com o Papa Bento XVI, pedindo para que aquele que recebeu a missão de estar servindo a Igreja, né, como sinal da unidade, nas orientações, na preocupação com a doutrina e com a fé, de confirmar os irmãos na fé, possa ter todas as forças e luzes necessárias para bem continuar a sua missão. Ele que escolheu, né, o Rio de Janeiro para ser a sede da Jornada Mundial da Juventude no ano que vem, em 2013, e escolheu também o tema da jornada e de fazer discípulos entre os povos, entre as nações, lembrando essa missionariedade que os jovens e cada um de nós é chamado a ter também na sua própria vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós, com todas as intenções e ao mesmo tempo celebrando, né, a nossa unidade de igreja aqui no Brasil, com todas as controvérsias e dificuldades do nosso país, sabemos que a maioria do nosso povo é religioso, né, é cristão, tem os valores cristãos na sua vida, mas existe uma minoria que vai impondo em cima do nosso povo algumas ideias e até legislações e decisões judiciais que não condizem com a nossa vida, nem com a nossa tradição e tampouco nem com a nossa Constituição. Eu creio que são tempos difíceis, não é? Em que uma certa ditadura se implanta e querendo colocar em nossas mentes certas ideias. Cabe a nós justamente estarmos discernindo, enxergando esses sinais e ao mesmo tempo testemunhando que a verdadeira vida, né, ela vem não pela imposição, mas vem pela liberdade das pessoas fazerem a sua opção, se respeitar a diversidade. E todos são chamados a fazer essa experiência desse respeito, porque aquilo que é verdade, aquilo que, por exemplo, que é a vida, que é um dom, né, vale para todas as pessoas. E não é porque alguém é religioso, alguém tem uma fé, que não possa defender uma verdade. Se defende não por ser um valor religioso,
mas ter um valor objetivo. E são essas mentiras que vão, às vezes, permeando a nossa sociedade e que nós, cada vez mais, somos chamados a tomar consciência de ver realmente aquilo que é objetivamente uma verdade e, ao mesmo tempo, de termos o direito de dizer a nossa opinião, baseado naquilo que é a ciência, mas, ao mesmo tempo, temos o direito de ter a nossa vida de fé e vivê-la intensamente, respeitando a diversidade, né, que é justamente o sinal de um país laico, que é aquele que respeita todas as religiões e não impõe um ateísmo para as pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, acho que nesse tempo de reunião da nossa Assembleia dos Bispos do Brasil todo, e comemorando o 7º ano, né, da eleição e do início de ministério do Papa Bento XVI, nesse tempo da Páscoa, peçamos ao Senhor que nós, enquanto pessoas pascais, sejamos testemunhas da ressurreição hoje e sempre. Nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, né, nos coloca que o Senhor se coloca presente no meio de nós quando nós nos colocamos partilhando a experiência da sua presença no meio de nós. No Evangelho desse final de semana, aparece isso. Os discípulos voltaram e contaram o que tinha acontecido no caminho. Conhecem, discípulos de Emaús, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Vocês estavam partilhando a sua experiência. Então nós vemos, meus irmãos, que os textos do tempo da Páscoa nos falam de como nós, ao partilharmos a experiência de estarmos com o Senhor ressuscitado, de termos encontrado o Senhor, Ele também se coloca no meio. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Sempre a presença do ressuscitado vem com os cumprimentos da paz, né? E se coloca no meio, uma vez que se fala da experiência com Ele. Isso nada mais é do que o texto também do Evangelho, que fala que onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Para nós cristãos, católicos, essa é a consciência de que o Senhor está conosco quando nós nos reunimos para rezar, para falar da nossa experiência com Cristo, para celebrar a experiência de encontrar o Senhor ressuscitado, né? E aí, justamente no texto do Evangelho, Jesus vai falar, se apresentar que é Ele mesmo, apresenta as suas chagas, come com seus discípulos, né, para dizer que Ele não é um fantasma, mas alguém muito concreto. A ressurreição é um novo modo de ser, né, que nós todos um dia chegaremos, somos chamados a isso. E explica que são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo isso que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que estava escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Meus irmãos e irmãs, é bem isso que o Senhor espera de nós, de tê-lo encontrado e, ao mesmo tempo, somos chamados a testemunhá-lo. E propor, nunca vamos impor nada a ninguém precisa ter medo da igreja, porque ela não vai impor, mas vai testemunhar e propor às pessoas que em Cristo encontram a vida. Então, vocês são testemunhas disso e são chamados a anunciar isso. Aqui vem um pouco aquilo que o Papa também escolheu como tema da Jornada Mundial da Juventude, que tem essa mesma conotação. Ou seja, vocês devem anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Vocês são testemunhas disso tudo. Meus irmãos e irmãs, consequência do encontro com o Cristo ressuscitado. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, Pedro, nos Atos dos Apóstolos desse final de semana, ele apresenta também Jesus Cristo. Ele começa justamente a executar aquilo que ele recebeu de Jesus, que é ser sua testemunha. E ele, falando ao povo, ele falava aos judeus, evidentemente, então estava recordando Abraão, Isaac, e lembrando tudo os acontecimentos, dizendo que vocês entregaram aquele que é o Filho de Deus, entregaram diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo, e vocês mataram o autor da vida.
Mas Pedro anuncia, mas Deus o ressuscitou. E disso nós somos testemunhas. Volta novamente o tema do testemunho. Vocês serão testemunhas disso. E nós somos chamados a mesma coisa hoje, meus irmãos e irmãs. O encontro com o Senhor, de tê-lo encontrado, nos faz também anunciá-lo e ser testemunhas de todos esses acontecimentos, não é? E como consequência disso, não é? Fala Pedro, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, meus irmãos e irmãs, aparece aqui, na palavra de Pedro, a apresentação de Jesus, ressuscitado, a história da salvação, ao mesmo tempo o testemunho que Pedro dá que todas as coisas aconteceram e, como consequência, chama a conversão, chama a uma nova vida. Arrependei-vos e crede, acolham a Jesus Cristo. Missão da igreja. E é também a missão de todos nós que somos chamados a ver que aí se encontra a verdadeira vida, que as pessoas estão buscando, até mesmo quem não tem fé, buscam essa vida até sem saber, mas que Deus, o Pai, enviou seu Filho, que morando, vivendo no meio de nós, deu a vida por todos nós e está ressuscitado. E nele encontram a verdadeira vida. Portanto, é a palavra, meus irmãos e irmãs, desse tempo da Páscoa, que também nos leva, além de celebrarmos dominicalmente a palavra de Deus, a Eucaristia, além de levarmos o perdão, a reconciliação dos pecados, além de vivermos em comunidades fraternas, nos faz também ser testemunhas, pregadores dessa boa notícia para todos. É justamente essa descoberta, como fazer essa evangelização. Aliás, em próximo outubro, quando nós estaremos celebrando 50 anos do início do Concílio Vaticano II e também lembrando a promulgação do Catecismo da Igreja, ao viver o ano da fé, nós vamos discutir também no Sínodo dos Bispos sobre justamente a nova evangelização. Como anunciar hoje, dentro das realidades odiernas, né, essa boa notícia a todos os povos. Não apenas aqueles que nós vemos e nos encontramos, mas através de toda a rede virtual hoje, esse mundo virtual a quem nós também somos chamados a proclamar o Evangelho, essas novas gerações, nessa nova maneira de evangelizar, uma nova evangelização. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de João, segunda leitura desse final de semana, fala que a experiência de perdão dos pecados, escutamos que no finalzinho dos Atos, Pedro chama a arrependimento, ele fala que justamente se alguém pecar, nós temos um defensor, que é Jesus Cristo justo, que ele é vítima de expiação pelos nossos pecados e pelos do mundo inteiro, né? E que aquele que experimenta a reconciliação e o perdão, né, vai viver segundo a sua palavra, viver colocando em prática a sua palavra. Que fala ainda a primeira carta de João, se alguém diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Portanto, meus irmãos e irmãs, vemos as três leituras desse final de semana, que nos coloca o Senhor que aparece aos seus discípulos, que falam daquilo que tem experimentado, ao mesmo tempo se tornam testemunhas, né, da ressurreição, vendo como a palavra de Deus, as Escrituras se realizaram em Cristo Jesus. Pedro faz o mesmo na sua pregação e chama a conversão. O perdão dos pecados nos foi merecido por Cristo Jesus, que deu a vida por todos nós. E, ao mesmo tempo, pelo fato de experimentarmos o perdão e a reconciliação dos pecados, nós passamos também a guardar os mandamentos do Senhor, da palavra de Deus. Participe da missa nesse final de semana, na sua comunidade, procure participar com entusiasmo e descobrir cada vez mais esse amor de Deus, a reconciliação e viver com entusiasmo a sua vida nesse mundo de tantas mudanças, tantos questionamentos, tantos problemas, mas a ressurreição do Senhor nos dá a garantia de sermos pessoas de esperança, dá a garantia da vida e da verdade e nos faz também proclamar com alegria a boa notícia a todos. Um bom final de semana e uma boa semana a todos vocês e rezem na intenção da nossa Assembleia dos Bispos que termina nessa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.